Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador, a quem seja a honra e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Nós estamos acompanhando uma série especial desses momentos de ceia do Senhor. Começamos em João, no capítulo 13, chegamos agora no capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 17. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. A palavra bendita do Senhor. Vamos orar. Permaneça com a Bíblia aberta para que você acompanhe a exposição bíblica. Oremos. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós somos gratos por esse momento, quando nós, como Teu povo, temos a oportunidade de estar na Tua presença, para sermos ensinados pelo Senhor. Fala aos nossos corações e nos prepara também para participarmos da ceia do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que significa andar com Deus? O que significa conhecer a Deus? O que significa ter um profundo relacionamento com Deus? Como nós sabemos se nós de fato conhecemos a Deus e conhecemos a Jesus Cristo, o seu Filho? Nesse texto, de forma bastante simples e ilustrativa e metafórica, Jesus nos explica exatamente isso, usando essa poderosa imagem da videira. E essa imagem da videira é usada por Jesus para, de forma muito simples, ensinar lições profundas aos seus ouvintes. Aqui no capítulo 15, Jesus
usa uma ilustração muito conhecida dos judeus. Eles sabiam exatamente aquilo que Jesus estava falando, a videira. Nós vamos entender o porquê eles sabiam disso. E Jesus, então, usando essa imagem da videira, traz lições profundas, primeiro para aqueles ouvintes, segundo para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ler o Evangelho de João, e também para nós, que vivemos em pleno século XXI e que precisamos aprender o que significa andar com Deus. Mas antes de expor e explicar o texto, vamos nos lembrar onde ele está inserido no contexto. Esse texto está no Evangelho de João, que foi escrito por João, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Alguém que era pescador e um dos filhos de Zebedeu e se tornou um pescador de homens. E João escreve esse que é considerado o último dos evangelhos. Os outros 3 evangelhos geralmente são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles têm uma mesma perspectiva, eles se parecem bastante. João escreve a partir de outras perspectivas. É um evangelho onde, por exemplo, nós vemos quase ou praticamente nenhum das grandes parábolas que Jesus conta em outros evangelhos. Nós não vemos isso no Evangelho de João. João também, ao invés de usar a palavra milagres, ele usa a palavra sinais. E de fato o Evangelho de João é dividido em 3 partes. Primeiro ele mostra que Jesus era mais do que um homem que se fez, aliás, mais do que um homem profeta, mas era o próprio Deus que se fez carne. E no Evangelho, então, ele mostra, através de 7 sinais, como esses sinais apontavam a glória, a majestade, a grandeza de Cristo. Mas aqui no capítulo 13 em diante, é uma parte importante do Evangelho que vai narrar aquele momento do cenáculo, onde Jesus vai passar a Páscoa com os seus discípulos e ele também vai instituir a ceia do Senhor. Esse é o contexto aqui. E é um contexto muito bonito, onde o Senhor Jesus vai, obviamente, dizer palavras maravilhosas. É um longo discurso, aliás, que geralmente é chamado o discurso de despedida do Senhor Jesus. São as últimas palavras dele, e obviamente antes de ser morto, após a sua ressurreição, ele ainda terá um outro momento com os discípulos, mas antes da sua morte é aquele momento de despedida. E João lembra muito bem desse momento, porque no capítulo 13, quando ele começa a narrar esse momento ali, onde Jesus está à mesa com os discípulos, João diz o seguinte, que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João percebe naqueles atos de Jesus o seu amor. Nós vemos que Jesus então lava os pés aos discípulos, indica o traidor, ensina sobre amar. No capítulo 14, então, ele começa a confortar os seus discípulos, dizendo que vai subir aos céus, mas não vai deixá-los órfãos, ele então vai enviar o Espírito Santo. E nós vimos no último sermão, no capítulo 14, versículos 16 a 31, que Jesus faz uma promessa maravilhosa do Paráclito, do Consolador, daquele que vai instruir, o próprio Espírito de Deus. A promessa de Jesus é: eu vou embora, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém exatamente como eu, o próprio Espírito, e vocês então serão templos de Deus, eu habitarei dentro de vocês, vocês nunca se sentirão sozinhos. Essa é uma promessa gloriosa que ele faz. E aqui no capítulo 15, Jesus então continua o seu discurso, mais uma vez usando uma frase que será impactante, que é a frase eu sou. Se existem 7 sinais no Evangelho de João, existem 7 frases também, os 7 momentos onde Jesus diz essa afirmação solene, eu sou a videira verdadeira. E Jesus então está fazendo essa afirmação solene, poderosa, a última vez que ele vai fazer isso aqui no Evangelho. Ele diz, eu sou a porta da salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Há muitos eu sous, mas aqui Jesus está trazendo esse último eu sou. E esse eu sou era importante, porque quando Deus chama Moisés e o envia para libertar Israel, e Moisés então pergunta a Deus, quando perguntarem o teu nome, o que é que eu digo ao povo? Deus diz, diga apenas que eu sou.
Esses eu sous definem a própria essência de Deus. E Jesus está mostrando nessas afirmações a sua divindade. Então esse é o contexto aqui do capítulo 15. Mas a pergunta é, qual é a conexão do capítulo 15 com o capítulo 14? Aparentemente nenhuma, não é? Porque Jesus promete o Consolador e agora no capítulo 15 começa usando essa ilustração da videira. Mas existe uma profunda conexão, porque o Senhor Jesus, no capítulo 14, promete que o Espírito Santo habitaria em nós. E agora no capítulo 15, ele então vai ensinar aos seus discípulos como é que se dá esse relacionamento. Na prática, o que significa ter Deus habitando em nós. De forma ilustrativa, Jesus está explicando isso. Então, qual é o ensino do capítulo 15, versículo 1 ao versículo 17. O que é que esse texto quer nos ensinar? Qual é a tese, qual é o argumento central, e que será também o tema do sermão? Aqui nós temos Jesus, a vinha de Deus. Essa é a lição principal, essa é a mensagem. Jesus, a vinha de Deus. E há 3 pontos no argumento. Acompanhe comigo o texto. Primeiro, nós temos essa ilustração exortativa, do versículo 1 a 8. Jesus vai usar essa ilustração da videira. Segundo, nós temos, no versículo 9 a 11, a honra amorosa ao Pai. Jesus, então, vai mostrar que esse relacionamento com Deus se dá pela obediência. E, por último, no versículo 12 a 17, o mandamento do mútuo amor. Jesus, então, ordena aos seus discípulos, aqueles que fazem parte da sua igreja, que eles devem, obviamente, se amar mutuamente. Então, são essas 3 verdades que nós encontramos. Há 3 partes centrais nesse texto, nesse diálogo. O gênero aqui do texto é, obviamente, um monólogo, onde o Senhor Jesus está trazendo várias informações aos seus discípulos e ensinos importantes. Então, vou repetir para aqueles que quiserem notar: Jesus, a vinha de Deus. Primeiro, a ilustração exortativa, do versículo 1 a 8. Segunda ideia, a honra amorosa ao Pai, de 9 a 11. E, por último, o mandamento do mútuo amor, de 12 a 17. Vamos analisar, em primeiro lugar, essa ilustração exortativa. Jesus começa com essa forte frase: eu sou. E isso é maravilhoso porque, de alguma forma, essa frase mostra a singularidade da pessoa de Cristo. É por isso que a verdade do cristianismo, ela se contrapõe a todas as outras verdades. Porque Jesus, ele é o enviado de Deus, ele é aquele que vai dizer: eu sou a porta de salvação. Ele não diz: eu sou uma porta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um caminho, eu sou um tipo de verdade entre muitas que você pode escolher, ou vários tipos de vida que você pode ter. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Jesus está mais uma vez afirmando isso: eu sou a videira verdadeira. E essas 7 afirmações de Jesus, essas descrições enfáticas da sua pessoa e do seu ministério, cumulativamente vão formando essa imagem até chegar aqui, nesse último eu sou, onde Jesus, de forma detalhada, mostra a sua grandeza. Eu sou. Eu sou. Mas ele é o quê? Ele diz que ele é a videira verdadeira. E o que é essa videira verdadeira? Todos os ouvintes de Jesus entenderam isso. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Por quê? Porque Israel, em todo o Antigo Testamento, é chamada a videira plantada por Deus. Todo judeu sabia disso. Quem é a videira de Deus? Se você perguntasse a um judeu, ele ia responder: Israel é a videira de Deus, a nação de Israel. Nós vimos isso inclusive no Salmo 80. O Salmo 80 que nós lemos, se você voltar um pouco comigo, você vai ver exatamente essa informação no Salmo 80. Então, no Salmo 80, nós lemos no início do culto. Se você atentasse para os versos 8, onde a palavra de Deus diz assim: trouxeste uma videira do Egito,
expulsaste as nações e a plantaste. Então, Israel era a videira que Deus trouxe do Egito e plantou ali na terra prometida. Israel é a vide de Deus. O versículo 14 também. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Israel era a videira de Deus. Se você abrir sua Bíblia também, por favor, faça isso comigo em Isaías, no capítulo 5, no versículo 7, diz o seguinte, a palavra do Senhor, Isaías 5, 7, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamou. Então não havia dúvidas, Israel era a videira de Deus. Há outros textos, como Jeremias capítulo 2, versículo 21, Ezequiel 15, Ezequiel 17, toda a mensagem do Antigo Testamento é: Israel é a videira que foi plantada por Deus. Israel é a videira. Inclusive no período dos Macabeus, naquele período interbíblico entre Malaquias e Mateus, eles cunharam uma moeda que simbolizava, obviamente, o dinheiro em Israel, cujo símbolo era exatamente a videira. Israel é a videira. Na época de Herodes então mandou fazer, esculpir na porta do templo, de forma muito bonita. Então, quando todo judeu chegava no templo de Israel, o que ele via? Ele via uma imagem de uma videira. Israel é a videira de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui para o pensamento judeu era profundo, era inusitado, incompreensível, porque Jesus está dizendo, em outras palavras, eu sou o verdadeiro Israel. Eu sou a verdadeira videira. Eu sou aquele que veio fazer aquilo que o Israel étnico falhou em fazer, cumprir os mandamentos do Senhor, obedecer perfeitamente a Deus. Eram palavras chocantes para os judeus. Na verdade, nós vemos várias palavras chocantes que Jesus usa, e João faz questão de lembrar essas palavras chocantes. Por exemplo, no capítulo 3, quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, que era um dos principais judeus, e Jesus diz assim: você precisa nascer de novo. E logo em seguida, no capítulo 3, 16, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que não pereça, mas creia nele, tenha a vida eterna. Isso para o judeu não fazia o menor sentido. Deus amar o mundo. Deus agora vai salvar o mundo e não Israel, enquanto que o israelita, Jesus diz que ele está perdido. Não faz sentido. Então, na mente dos judeus, isso que Jesus está dizendo aqui em João foi algo chocante. Nenhum mestre antes de Jesus jamais ousou dizer isso. Eu sou o Israel verdadeiro. Eu sou aquele que... E é interessante que em Isaías nós sempre temos a imagem do servo sofredor, daquele que iria sofrer, e algumas vezes essa imagem, esse servo é descrito como Israel, e algumas vezes essa imagem, como Isaías 53, é descrito como sendo uma pessoa, para mostrar exatamente isso. Jesus, esse servo sofredor, o verdadeiro Israel, a verdadeira videira. Essa é a imagem aqui. O que Jesus está dizendo é: eu agora sou a conexão pactual com Deus. Aqueles que quiserem agora, de fato, ter um relacionamento com Deus, precisam estar conectados comigo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Eram palavras que um judeu não gostaria de ouvir. E Jesus começa dizendo isso: eu sou a videira verdadeira. Então esse título descreve a condição da videira verdadeira, como Jesus entrou e tomou sobre si o fracasso de Israel como um povo pactual. E agora Jesus vai cumprir aquilo que Israel falhou em fazer, oferecer a Deus uma obediência perfeita e amplificar esse perdão para gentios, para as nações, para mim, para você.
Mas, em segundo lugar, esse título também descreve a qualidade da videira. Não era qualquer videira, era a verdadeira, a única que leva o homem a ter conexão com Deus. Jesus é o cumprimento da videira de Israel e aquele que vai completar aquela missão que Israel falhou em ser luz para as nações. Jesus diz agora, isso se concretizou. Como alguém agora faz parte do povo de Deus, não é mais etnicamente nascendo um israelita, mas quer judeus, quer gentios, que somos nós. A palavra gentil significa as nações, as demais nações. A única forma de se conectar com Deus é através de Cristo. É isso que Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Agora vamos olhar o texto então de forma mais detalhada. Observe que Jesus usa aqui uma metáfora, uma ilustração da videira. Israel era chamada a videira, existiam inúmeras plantações de videiras. E meu pai, ele diz, é o agricultor, Deus é aquele que planta essa videira. E Jesus então começa agora a usar essa ilustração para mostrar como é que Deus agora, nessa nova aliança, através de Cristo, como sendo o novo Israel, como é que então que se dá essa conexão, esse relacionamento com Deus? Versículo 2, ele diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, essa é a imagem de uma videira, uma árvore que Deus plantou, imagine uma grande plantação. Deus então planta essa gloriosa videira que é Cristo, e todos aqueles que se aproximam de Cristo dentro dessa igreja visível, como existia a igreja visível do Antigo Testamento, todos esses são aqueles que nós podemos chamar dos ramos. E o objetivo dessa conexão com Cristo, nesse relacionamento profundo, onde Ele é a videira e nós somos os ramos, é que nós venhamos a dar fruto. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza e dê mais frutos. E Cristo então vai dizer como é que Deus nos limpa, como é que Deus nos conecta nessa videira. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está dizendo aos seus discípulos que como é que alguém se conecta a Cristo? São aqueles que creram em Cristo, são aqueles que foram transformados por Cristo. Então, quando alguém escuta o Evangelho e crê em Cristo, ele se conecta a Cristo. É um ramo dessa videira. A palavra de Deus, então, nos limpa, nos conecta. E essa imagem de limpeza é a imagem do trabalho do fazendeiro, do agricultor, que vai limpando, que vai poldando, que vai cuidando daquela videira, para que ela, então, dê frutos. E agora, a partir do versículo 4, Jesus mostra essa profunda conexão através da repetição da palavra permanecer. Jesus repete muitas vezes em todo esse seu monólogo a palavra permanecer. Você pode até contar quantas vezes. A ideia de permanecer, na palavra grega que João usa, literalmente já está conectado com alguma coisa. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo, agora eu vim, eu sou esse novo Israel, eu sou essa videira, e vocês agora, meus discípulos, estão conectados a mim. E o objetivo dessa conexão é que vocês deem frutos, mas para que vocês deem frutos, vocês precisam permanecer em mim. Um ramo não pode produzir fruto se ele não estiver conectado na videira. Vocês não podem dar fruto se vocês não estiverem conectados comigo. O fruto é essa conexão. E que fruto é esse? Lá em Isaías capítulo 5, você pode ler, Deus havia chamado Israel a dar frutos de santidade, frutos de obediência, frutos de viver no temor de Deus.
E de alguma forma Jesus está ensinando o que são esses frutos da obediência, os frutos desse relacionamento com Deus. E é preciso permanecer conectado com Cristo. Se vocês não estiverem conectados comigo, como ramos, conectados em mim, a videira, e sendo limpados e poldados a cada dia pelo Pai, vocês não vão dar frutos. E no versículo 5, Jesus usa uma linguagem, obviamente, oriental, que é caracterizada pela repetição. Mais uma vez, ele vai usar essa linguagem, eu e vós. Eu sou a videira, versículo 5, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, Jesus diz que essa conexão ela é profunda, porque aqueles que estão conectados não podem dar fruto se não estiverem com Cristo. E conquanto nós repitamos muito essa frase, porque sem mim nada podeis fazer, aqui o contexto é muito claro, nós não podemos dar fruto se nós não estivermos conectados com Cristo. Nós não poderemos obedecer a Deus e viver perto de Deus e amar a Deus e guardar os seus mandamentos se nós não estivermos conectados com Cristo. É preciso permanecer nele. E aquele então que vive conectado com Cristo, que vive em comunhão com Cristo, esse então dá fruto. E Jesus continua, se alguém, versículo 6, não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus diz que nessa videira, nessa igreja visível, existem obviamente os frutos verdadeiros, aqueles que de fato estão conectados a Cristo. Mas obviamente existiam ramos falsos. Judas era um deles. Ele estava ali, ele ouviu Cristo, ele acompanhou o Cristo, mas ele não estava realmente conectado ao Senhor Jesus. E Jesus diz que aqueles que não permanecem, então são lançados e são lançados no fogo, ou seja, Deus vai fazendo a poda do seu povo. Existe a igreja visível, que é essa igreja onde todos aqueles se dizem cristãos e vão até a Cristo, mas existe essa igreja invisível, aquela que Deus vai poldando, aquela que Deus vai trabalhando, vai preparando e lançando fora aqueles que não estão conectados com Cristo. E Jesus então mostra que o que acontece com aqueles que permanecem com Cristo. No versículo 4 ele diz assim, a fertilidade, eles vão dar fruto. E essa frutificação no versículo 5 depende da sua dependência, eles estão profundamente conectados a mim. E o que acontece com aqueles que não permanecem em Jesus? Ele então lança fora, o agricultor lança fora. E o que acontece com aqueles que permanecem em Jesus no versículo 7? Deus então responde às orações dele. Veja o versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ou seja, Deus agora vai responder à oração de vocês. Deus, mesmo como pai, vai cuidar de vocês, como agricultor, ele vai estar cuidando de vocês. Deus vai responder às orações. Obviamente que nós não devemos ler esse texto no sentido absoluto, que tudo aquilo que nós pedimos, Deus vai nos fazer, porque João nos diz, em sua epístola, no capítulo 5, 1 João, que quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos atende, existe a vontade soberana de Deus, mas de fato Deus responde às orações. Por quê? Porque Deus cuida do seu povo, porque é uma conexão entre nós e Ele. Jesus então diz, vocês estão conectados a mim, eu sou a videira, a verdadeira, e vocês precisam estar conectados comigo. E agora no versículo 9, Jesus começa a falar dessa honra amorosa ao Pai. E agora, pelo fato de vocês estarem conectados em mim, agora Deus começa a ser glorificado. Veja o que ele diz no versículo 9, quando ele avança em seu argumento, quando ele diz assim, versículo 8, aliás, em diante. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, agora Deus
através dos nossos frutos, Deus é glorificado. Aqueles que estão conectados a Jesus, então eles agora dão frutos, e esses frutos não são para a nossa glória, são para a glória de Deus. E Jesus continua: como é que nós damos frutos quando nós estamos conectados a Jesus? E no versículo 9 e 10 ele explica como esses frutos ocorrem. Que tipo de fruto é esse que Deus quer tanto ver em nossa vida? Jesus continua a explicar dessa forma oriental, nem sempre direta, ilustrativa. Ele continua dizendo: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele está mostrando o amor de Deus. Da mesma forma que o Pai amou Jesus, ele está dizendo: o Pai ama vocês, e vocês precisam responder esse amor em obediência. Se guardares os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Como é que nós damos frutos em nosso relacionamento com Deus? Quando nós guardamos os mandamentos. E aqui Jesus usa duas palavras que na nossa geração são palavras sempre desconectadas. Nós geralmente falamos de amor e obediência como coisas separadas, mas na mente de Jesus são a mesma coisa. Amor é obediência a Deus. Ninguém ama a Deus sem obedecê-lo. Essa conexão, esses frutos têm a ver exatamente com obediência. E Jesus diz assim: como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele está dizendo: aprendam comigo, vejam como eu me relaciono com o Pai, vejam como o meu relacionamento com o Pai é um relacionamento baseado em obediência, como Jesus renuncia à sua glória e vai para a cruz do Calvário de forma obediente. E Jesus diz: aprendam comigo esse relacionamento. Aprendam comigo. E ele continua no versículo 11: tenho dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo: sabe por que eu estou ensinando sobre a videira para vocês? Sabe por que eu estou ensinando a importância de vocês estarem conectados a mim? Porque quando vocês estão conectados a mim, vocês estão conectados ao Pai, e o Pai está fazendo com que vocês deem frutos. E esse fruto significa obediência aos mandamentos de Deus, é para que a minha alegria esteja em vocês. Aqui Jesus nos ensina um dos princípios mais importantes e caros da Bíblia. A alegria de Deus para conosco tem a ver com a nossa obediência. E essa obediência, como ele diz, a vossa alegria seja completa. Eu estou ensinando isso a vocês para que a minha alegria esteja em vocês. Qual era a alegria de Jesus? Você já parou para pensar nisso? A alegria de Jesus era obedecer o Pai. Era viver para o Pai. E ele várias vezes vai dizer isso. A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. É a minha alegria. E Jesus diz: eu estou dizendo isso a vocês que eu queria que vocês aprendessem o que é alegria na vida. Nós não sabemos o que é alegria. Nós pensamos em alegria como sendo momentos onde nós estamos rindo, momentos onde nós estamos experimentando uma ausência de problemas naquele ponto da nossa frágil existência. Mas Jesus diz assim: a minha alegria é obedecer o Pai. E eu estou ensinando isso a vocês porque eu queria que vocês aprendessem isso comigo. E essa alegria fosse completa, fosse cheia mesmo. Esse é um conceito bem diferente daquilo que o mundo ensina. Nós não fomos criados como se a alegria fosse um fim em si mesmo. Nós fomos criados para glorificar a Deus, obedecendo, e é nessa glorificação que a alegria de Deus enche o nosso coração. É a alegria da obediência. E Jesus então conclui o seu argumento a partir do versículo 12, nos ensinando exatamente o mandamento do mútuo amor. Ele continua dizendo: o meu mandamento é este. Jesus diz: vocês estão conectados a mim, eu sou a videira,
E o objetivo de estarem conectados a mim é que vocês obedeçam ao Pai, que vocês experimentem a minha alegria, a alegria que eu tive de obedecer ao Pai. Mas agora vocês precisam estar conectados entre vocês mesmos. E é por isso que ele agora diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, não de qualquer forma. Às vezes nós queremos amar alguém, amar o nosso irmão, mas da nossa forma. Jesus diz assim: como eu vos amei. Jesus está dizendo, não apenas ele está trazendo esse mandamento desse mútuo amor, mas ele está sendo ele mesmo modelo desse mútuo amor, como eu amei vocês. E como foi que Jesus amou os seus discípulos? Bom, primeiro ele os amou quando eles não amavam Jesus. Como João nos diz em sua epístola, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos amou enviando o seu Filho. Deus nos amou fazendo com que Cristo morresse por nós. Deus nos amou quando o Espírito transformou o nosso coração. Deus nos amou. E no capítulo 13 nós vimos isso, no versículo 1, Jesus diz assim, que Jesus amou-os até o fim. Então agora você está dentro de uma igreja, se relacionando com pessoas, onde você precisa amá-las até o fim. É por isso que eu sempre digo que igreja não é uma coisa complicada. Igreja é uma questão de amor. É um lugar onde você está para servir a Deus, para expressar o seu amor por Jesus, mostrando o seu amor aos irmãos. Porque, como João diz, ninguém pode dizer que ama a Deus e odiar ao seu irmão. Isso não é possível. Então, o cristianismo teórico, dominical, o cristianismo da internet, das redes sociais, ele não existe. Ele não é bíblico. O cristianismo verdadeiro se dá nas conexões profundas com Deus, mediante Cristo e também com os nossos irmãos. E Jesus então vai dizer, eu amei vocês e vocês agora precisam se amar. E ele continua, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus está dizendo, ninguém ama como eu amo. Isso que Jesus está dizendo, você está disposto a amar o seu irmão dando a vida por ele? Você estaria disposto a amar alguém que é pecador e que é cheio de falhas? Você estaria disposto a dar vida por essa pessoa? Como Paulo diz em sua epístola aos Romanos, por alguém bom, talvez alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus disse, eu quero que vocês se amem. Aprendam comigo o que é amor. E olhe para esse irmão que está ao seu lado. Nós estamos vivendo essa geração da impessoalidade. É uma geração onde nós não conhecemos aquele irmão que está ao nosso lado. Nós não sabemos nem quem ele é. Você conhece as pessoas aqui da igreja? Você conhece aquelas pessoas que estão frequentando? Pessoas novas? Como é que você vai amar se você nem conhece, não é? Você já parou para conversar com alguém? Já tirou um tempo na sua vida corrida para ter um relacionamento com os irmãos? Para amar uma igreja, amar pessoas? Bom, bem-vindo, isso é cristianismo verdadeiro. Não um cristianismo dominical. Não o cristianismo de redes sociais, de internet, mas o cristianismo onde nós aprendemos isso. E Jesus continua, versículo 14, vós seus meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, se vocês de fato querem estar comigo, vocês precisam me obedecer. Obedeçam os meus mandamentos. E obedeçam amem-se mutuamente. E ele continua, já não vos chamo de escravos, literalmente essa ideia de servos é escravos. Já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que coisa maravilhosa! Jesus está dizendo, eu estou ensinando a vocês quem Deus é.
Eu estou dando a vocês o maior conhecimento, o conhecimento inimaginável. Eu estou ensinando a vocês quem é o Pai. Ele continua: não foste vós que me escolheste a mim. Da mesma forma que Deus escolheu Israel, apesar de ser uma nação insignificante no Antigo Testamento, Deus diz: eu escolhi essa nação. Agora nós fazemos parte, eu e você, desse novo Israel de Deus, formado não mais por um Israel étnico. O povo de Deus são todos aqueles, ou judeus ou gentios, que creem em Jesus, que estão conectados nessa videira. Jesus ensina que Ele é a própria essência desse amor. E Ele agora convida os discípulos e ensina-lhes sobre a intimidade desse amor. Pelo contrário, eu escolhi vocês para que vocês deem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome Ele vos conceda. Então Jesus assim: eu quero que vocês deem frutos. E através da obediência a Deus, Deus vai respondendo às orações de vocês. E aqui Jesus ensina um princípio que João vai repetir em sua epístola, que é uma profunda conexão entre obediência e resposta às orações. Nós muitas vezes queremos que Deus responda às nossas orações. Nós pedimos muitas coisas a Deus. Mas Jesus faz essa profunda conexão entre obediência e resposta de oração. Vocês precisam dar frutos. E o Pai vai responder vocês. E ele conclui, versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa é a lição de Jesus. Eu sou a vinha de Deus. E essa ilustração que Jesus usa, eu estava pesquisando um pouco sobre essa questão da videira, da plantação de videira. Eu fiquei curioso para saber como era naquela época, como é hoje. E, de fato, houve algumas evoluções das técnicas, da qualidade das videiras, mas o processo basicamente era o mesmo. E uma ênfase que Jesus vai dando em todo esse seu discurso é nesse processo onde Deus vai poldando a sua videira. Veja, todos aqueles que estão conectados com Jesus, de certa forma, fazem parte dessa videira, dessa igreja visível. Mas Deus é aquele que vai poldando como agricultor. E os produtores de uvas, ou viticultores, que produzem a videira, como eles são chamados, geralmente existem 4 estágios nessa poda. O primeiro é o pinçamento, para remover a ponta de crescimento, de modo que ela não cresça rapidamente. Então, ele primeiro precisa podar as pontas. Em seguida, a poda de topo, quando 1 ou 2 centímetros do novo suco são removidos para evitar a perda de um broto inteiro. Então, ele poda os ramos, poda as árvores. Terceiro, existe o desbaste, o afinamento dos cachos de uva, que permite que o restante do ramo produza mais e melhores frutos. Então, cada cacho é pensado. Então, o agricultor ele pensa na árvore como um todo, um bom agricultor, mas ele começa a olhar cada ramo, cada cacho, e ele então começa a podar, a afinar os cachos. E por fim, há o corte de brotos para dar mais nutrição a toda a videira, para que aquela videira então nutra-se. Então, todos os anos, no outono e no inverno, as videiras são podadas para quê? Para que elas produzam uma safra melhor. E Jesus então está usando toda essa imagem agricultural, essa ilustração, essa metáfora para dizer: vocês são o jardim de Deus. Deus é o agricultor. Deus trouxe vocês até mim. Eu sou o verdadeiro Israel. Eu sou essa videira. E Deus então está poldando essa videira. E a essência da nossa vida tem a ver com o relacionamento com Deus. Então, o que é uma igreja? A igreja é o jardim de Deus. Um jardim que está conectado, ramos que estão conectados a Cristo, a videira verdadeira. E como é que nós sabemos que nós estamos conectados? Como é que nós sabemos que nós estamos ligados a Cristo? Quando nós damos frutos. É isso que o agricultor procura, ele quer ver frutos.
Então ele sai olhando as nossas vidas. É isso que Deus faz como agricultor, olha a sua vida, olha a minha vida, e ele então quer ver frutos. Que frutos? Frutos de obediência, a alegria da obediência. E quando ele não vê, muitas vezes ele precisa ir poudando, limpando. E como é que ele faz isso? Bom, Deus vai nos poudando pela palavra de Deus, pela pregação, pela leitura bíblica. Deus começa a nos poudar. Deus começa a nos transformar. E qual é o objetivo dessa poda? Bom, o objetivo é que nós tenhamos frutos. Esse é o objetivo da poda. E às vezes essa poda que Deus faz em nossa vida, às vezes é meio dolorosa. Às vezes aqueles cortes precisam machucar. Porque às vezes nós, como ramos, vamos nos esquecendo da nossa vida com Cristo, da nossa vida de oração, da nossa vida de temor ao Senhor. E vamos nos afastando do Senhor. E os frutos vão diminuindo. E Deus, então, como agricultor, vai olhando para a sua vida e está dizendo: esse raminho aqui precisa ser podado. E aí vem o corte. Aquelas circunstâncias da vida, as aflições, meios que Deus usa para nos trazer para perto deles. Às vezes Deus fala de tantas formas pela pregação, é como uma música, e nós não queremos ouvir, e Deus precisa ligar um megafone, como C.S. Lewis dizia, o megafone das aflições, para nos poudar. Há uma personagem que eu gosto muito no livro chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada. Talvez alguns adolescentes já leram, do C.S. Lewis. E nesse livro tem uma personagem chamada Scrubby, é um jovem, um garoto, que ele pensa muito nele mesmo. Ele é cheio de si. Ele se acha o tal. E o Scrubby, ele de repente se vê na caverna de um dragão, não naquela série, mas em uma caverna de dragão. E ele então descobre que virou um dragão. E ele fica horrorizado, porque quando ele olha no espelho, ele se vê um dragão, e ele então tenta arrancar aquilo e não consegue. Ele não consegue arrancar aquelas escamas de dragão. Ele fica desesperado. Até que aparece o leão, que nos livros de C.S. Lewis simboliza exatamente a figura de Cristo. O leão aparece, e o leão olha para ele e diz assim: eu preciso arrancar tudo de você. Eu preciso tirar toda essa roupa de dragão. Vai doer um pouco, mas eu preciso fazer isso. E o livro então diz que Scrubby olha e tem medo das garras do leão. Com certeza aquelas garras iam machucar um pouco. E ele diz assim: eu estou com medo das garras. E C.S. Lewis, no seu livro, diz o seguinte, que as primeiras lágrimas que ele fez, quando ele começa a tirar a capa de dragão de Scrubby, diz o seguinte, ele fez, as primeiras lágrimas que ele fez foram tão profundas que achei que tinham ido direto para o meu coração. E quando ele começou a arrancar a pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que eu já havia sentido. A única coisa que me fez suportar foi o prazer de sentir a pele se desprendendo. É exatamente isso que Deus faz na nossa vida, meus irmãos. Na nossa vida nós vamos tendo essas cascas, esses ramos, essa roupa de dragão, do velho homem, da autossuficiência. E quando Deus começa a arrancar isso de nós, dói mesmo. Como ele diz aqui, foi a pior dor que eu senti na minha vida. É quando Deus muitas vezes precisa nos levar para túneis de aflição, para nos poudar. Mas ele diz aqui, a única coisa que me fez suportar foi o prazer de sentir a pele se desprendendo. Foi ver aquele velho homem indo embora. Deus, muitas e muitas vezes, tem nos poudado. Para quê? Para que eu e você venhamos a dar frutos de obediência.
para que não sejamos crentes nominais e domingueiros, que sejamos crentes verdadeiros, que amam a Jesus, cuja fé não é expressa na igreja, mas em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos interpessoais, em nosso trabalho, em nossa família, em nossa vida. Porque é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer ver frutos. Frutos. E crentes verdadeiros sempre dão frutos. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento vivo, orgânico. Mas há um princípio que nós aprendemos aqui, é que nós fazemos parte desse novo Israel, para fazer aquilo que Israel não fez, que é sermos luz para as nações, luz do mundo. Como nós vamos ser luz do mundo sem frutos? Como as pessoas vão acreditar em amor se nós nem mesmo nos amamos aqui? Como as pessoas vão acreditar em compaixão, misericórdia, amizade, se nós estamos vivendo em uma igreja marcada pela impessoalidade? Não faz nenhum sentido, irmãos. Mas a última lição que nós aprendemos aqui é que a única alegria na vida é quando nos alegramos na alegria de Jesus. Jesus se alegra sim conosco, mas a alegria de Jesus, e nós nos alegramos com Ele, quando nós obedecemos ao Pai. Ah, como o nosso mestre fica feliz. Quando eu e você fazemos aquelas escolhas difíceis na nossa vida, a escolha da obediência. E Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que o Senhor quer de mim e de você não é que andemos com a Bíblia embaixo do braço apenas, que estejamos dominicalmente na igreja. O que Jesus quer é uma obediência viva e verdadeira em nosso coração, que nós creiamos na sua palavra, nas horas difíceis, que nós venhamos nos alegrar nessa vida, nos alegrar nele, quando não há nenhuma razão para se alegrar. Às vezes alguém diz assim, pastor, não há nenhuma razão na minha vida para eu me alegrar. É porque você não encontrou a própria razão da vida. Porque na vida só existe uma razão para se alegrar, que é viver perto de Deus. Essa é a alegria que nós precisamos. A única alegria verdadeira na vida é participar da alegria de Jesus, da alegria dele de enviar o seu Espírito que habita em nós. E essa alegria finalmente será completa. E hoje, quando vamos participar da ceia do Senhor, nós nos lembramos disso. Nós estamos conectados em Jesus, na videira. É por isso que nós participamos do vinho. E o vinho tem um poder exatamente de nos lembrar isso. Não é à toa que Jesus escolheu o vinho. O vinho nos lembra exatamente isso. Eu estou conectado a Jesus. É por isso que eu não olho o vinho, eu bebo o vinho. Eu como o pão. Eu lembro da videira. Deus teve que triturar a sua videira. Deus teve que poldar o seu Salvador. Deus teve que perfurar a sua videira. Para que na cruz do Calvário Ele nos comprasse e perdoasse os nossos pecados. E para que eu e você pudéssemos agora fazer parte da videira de Deus e dar frutos para a glória dEle. Nós devemos nos lembrar disso na ceia do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Um povo que deve ser marcado pelo amor e pela fidelidade ao Senhor. É assim que devemos participar. Que Deus nos ajude a vivermos e colocarmos em prática essas verdades em nosso coração. Vamos orar. Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos pela Tua palavra. Queremos Te agradecer porque um dia o Senhor nos conectou a Jesus, a videira verdadeira. Foi o Senhor que nos escolheu, não nós. Mas nós sabemos que estamos conectados de fato quando nós damos frutos. E eu sei que o Senhor, através da nossa vida, tem nos poldado, para que possamos aprender o caminho da dependência e dar frutos verdadeiros. E como
O salmista orou no Salmo 80, a nossa oração é: ó Deus, visita essa vinha. Visita o teu povo, a tua igreja, esse novo Israel. Traz quebrantamento, avivamento espiritual, para que possamos andar mais perto do Senhor, para que o nosso relacionamento seja vivo e verdadeiro com Cristo. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.